Senhor Jesus, eu uno a minha fé com a fé desse meu irmão, dessa minha irmã, que está nos assistindo, vai nos assistir posteriormente. Jesus, mais uma vez é domingo e para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, mais uma semana e nós estamos aqui de pé por misericórdia e graça. Não somos melhor do que ninguém, não somos melhores do que ninguém. Reconhecemos que somos pó e cinza, reconhecemos que precisamos e dependemos de Ti. Reconhecemos, ó Deus, que sem Ti nós não somos nada. Somos dependentes da Tua graça e da Tua misericórdia. Jesus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Deus piedoso, Deus bondoso, Deus grande, único e verdadeiro. Senhor, diante de uma situação tão terrível que nós estamos enfrentando, o Brasil em especial, neste momento, o mundo e o Brasil, nós estamos enfrentando, Pai. Ainda, Senhor, há tantas pessoas que poderiam fazer tanto pelo povo brasileiro, poderiam fazer tanto por outros, mas estão pensando só em si, Deus. Estão pensando só em si mesmos. Estão pensando só em si. Sem se importar com o outro, como se não fosse ser humano, como se o problema nunca o afetasse. O problema só afeta o outro, a outra, como se nunca pudesse afetá-los, como se tais pessoas fossem eternas. Oh Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, tem misericórdia desse pai de família, como eu presenciei essa semana, em desespero. Está adoecendo não por causa desse vírus, mas está adoecendo de preocupação. Jesus, tem misericórdia, tem misericórdia. Tem misericórdia, Jesus, dessa mãe que levanta de manhã, esse irmão, essa irmã, que tem que pegar esse ônibus cheio, esse fretado. Senhor, esse meu irmão, essa minha irmã, que trabalha nessa empresa, na linha de produção, mesmo que a empresa tenha tomado os devidos cuidados, colocado ali as barreiras entre um funcionário e outro ali, Senhor, a barreira de plástico, mas ainda assim, Deus, a coisa está se esparramando, está tomando uma proporção muito grande. Jesus, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. Igreja, vamos clamar ao Senhor Jesus. Jesus, nós clamamos a Ti. Senhor, tem pessoas dentro das empresas surtando, Pai, surtando, como eu presenciei essa semana. Pessoas agredindo umas às outras porque ficaram sabendo que a colega de trabalho contraiu esse problema, Deus. E o gerente, o encarregado, não comunicou o departamento e agora o departamento ficou sabendo e está um agredindo o outro, outros agindo com rebeldia. Meu Deus, tem misericórdia. Não deixa, Jesus, a anarquia tomar conta, Senhor, da mente das pessoas. Meu Deus querido, essa pessoa que não sabe se volta para o trabalho ou se fica em casa passando necessidade. Meu Deus do céu, a que ponto que nós chegamos, Jesus? Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia. Essa pessoa que está se entregando à depressão, à ansiedade, Pai. Essa pessoa que está numa agonia, uma angústia só. Essa pessoa que o medo já tomou conta, Deus, tem misericórdia, Jesus, tem misericórdia, Senhor, nós clamamos, pedimos por misericórdia, Senhor, essa pessoa, Pai, que pode ajudar e não está fazendo nada, essa pessoa que pode, Senhor, ajudar de alguma forma, mas não é sensível à dor do outro, não é sensível à dor do alheio, não é sensível ao sofrimento do alheio. Senhor, toca neste coração, que cada um de nós possamos fazer, ó Deus, a nossa parte, que cada um de nós possamos, ó Deus, ser instrumento em Tuas mãos para abençoar, para ajudar, seja orando, seja ajudando, seja ligando para perguntar, para conversar, para levar uma palavra de fé, de ânimo. Seja, Senhor, compartilhando uma live, o mínimo que a gente pode fazer. Compartilhar uma palavra de Deus aos corações. Porque tem muitos, mas tem muitos, ó
ó Pai, e quem sabe até próximos a estes que me assistem e que vão assistir, que já estão desistindo. Como aconteceu agora há pouco, no começo da tarde, Deus. Aquele querido da cidade de Mairim que desistiu. E desistiu a tal ponto, Deus, de tirar a própria vida. As estatísticas mostram que o medo cresceu exponencialmente. Jesus tem misericórdia de nós. Senhor, nós te louvamos e te exaltamos porque somos sustentados por ti. Dependemos de ti, somos carentes de ti. Jesus, abraça o teu povo, sustenta-nos nas tuas poderosas mãos. Dá paz a esses corações. Aquieta, Senhor, esta alma e abençoa este lar. Abençoa esta família. Jesus, de alguma forma que só tu podes, porque nós estamos aqui a cada live, a cada transmissão, entregando a tua palavra. Mas Jesus, só de alguma forma que só o Senhor pode, toca neste coração, nessa mente resistente, bloqueada, que não entende ou não quer entender que somos um só. E que normalmente, Pai, na maioria das vezes, a corda sempre estoura do lado mais fraco. E ai de nós se não é a tua misericórdia. Jesus, eu suplico por tua misericórdia o teu favor. Fala conosco mais uma vez. Os nossos corações se quebrantam diante da tua presença. Perdoa os nossos pecados, os meus, os nossos pecados, as nossas falhas. Espírito Santo, salva. Espírito Santo, faz a obra que só o Senhor pode fazer. Restaura, cura, liberta. Lança por terra toda a obra do adversário. Lança por terra todo sofisma, todo embaraço, toda religiosidade. Lança por terra todo medo. E que a tua graça envolva cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos para a palavra de Deus nessa noite? Para você que entrou agora, seja muito bem-vindo. Obrigada por estar conosco. Vamos observar a palavra de Deus nessa noite, amém? Abram as suas Bíblias no Evangelho de João. Evangelho de João, o quarto Evangelho do Novo Testamento. Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 68. João 6, 68. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos não se incomodem aí, porque às vezes solta uns fiozinhos e incomoda a gente. Evangelho de João, capítulo 6, no versículo 68. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens, ou dependendo da versão, só tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Eu vou ler mais uma vez o 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem, ou dependendo da versão, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Este texto é um texto muito conhecido e muito maravilhoso. Neste texto nós vemos ali Jesus conversando com os seus discípulos e não apenas com os 12, mas com os outros 70 e com aqueles que estavam próximos a ele ali naquele momento. Nós vemos, igreja, que Jesus está passando para eles algumas orientações, algumas falas a respeito do que é seguir a Cristo, do que é padecer por amor ao Evangelho, aquilo que viria
o que eles iriam enfrentar. Jesus sinaliza a respeito disso. À medida que Jesus está falando com eles, Jesus está dizendo a eles que Jesus é o pão da vida. Jesus ensinando eles com tanto amor e carinho. Mas é interessante que você observe que, mesmo a palavra sendo a mesma, cada um absorve de uma maneira, cada um ouve e escuta de uma maneira, cada um entende de uma maneira e cada um vai interpretar a palavra de uma maneira. Agora, à medida que Jesus está falando, que Jesus está entregando ali a palavra do reino, a palavra do Pai, as boas novas, Jesus começa a perceber que alguns dos discípulos começam a ir embora, alguns começam a se afastar, alguns começam a deixar Jesus, simplesmente a sair. E agora Jesus vai olhar para os discípulos e Jesus vai dizer assim: e vocês? O que vocês dizem de mim? E vocês também não vão embora? Vocês não vão com eles? Vocês não vão desistir? Jesus como que está dizendo? Amigo, veja, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, Jesus agora vem morar em nós na presença pela presença do Espírito de Deus. O Espírito Santo que habita em nós, através de Jesus Cristo. Agora, nós passamos a ter duas naturezas, a natureza humana e a natureza espiritual. A natureza humana, ela vai ser regida pela carne, pelas concupiscências da carne, pelas vontades carnais. A natureza espiritual, ela vai ser regida, ela vai ser guiada pelo Espírito de Deus, pelas coisas de Deus, se nós permitirmos, se nós alimentarmos ela. Neste momento que Jesus fala isso, para Jesus é um momento bastante delicado. Não pense você que porque era Jesus falando, que Jesus não sentia emoção. Não pense você que foi fácil para Jesus ver ali muitos dos seus discípulos abandonando ele. Apenas ao ouvir a palavra. Uma palavra de amor, sim, mas uma palavra firme. Uma palavra necessária. Não pense você que foi fácil para Jesus ver os discípulos e as pessoas indo embora, virando as costas e deixando ele. Porque todo abandono é sofrível. Todo abandono é sofrível. E nós entendemos isso na pergunta que Jesus vai fazer para os discípulos. Jesus vai falar: e vocês também não vão? Vocês também não vão? Ou seja, vocês não querem ir com eles? Nesse contexto, Pedro vai dizer: para onde iremos nós, se só tu, ó Deus, só tu, Senhor Jesus, é que tens as palavras de vida eterna. Meu irmão que me assiste, meu amigo, nós estamos vivendo um momento em que a maioria de nós, a maioria das pessoas, não tem interesse em ouvir uma palavra verdadeira, uma palavra limpa, pura, não tem interesse em ouvir a verdade de Cristo. Nós estamos vivendo um momento que, mesmo diante dessa circunstância toda, dessa situação toda tão terrível que nós estamos passando, muitos ainda estão com o coração endurecido, e muitos que conhecem, que se dizem conhecer a Cristo, mas talvez não se converteu de verdade. Muitos ainda estão resistindo à palavra de Deus. Igreja, amigo que me assiste, você irmão, irmã, companheiro de transmissão de live, é tempo de nós abrirmos o coração para Jesus Cristo. É tempo de nós entregarmos a nossa vida para Jesus Cristo, para que Jesus entre em nossa vida e faça morada. Aqueles discípulos, eles seguiam a Jesus, eles viram Jesus fazer milagres, eles viram Jesus operar, eles ouviram a palavra que hoje nós pregamos, eles ouviram sair da boca do próprio Jesus, e ainda assim não se converteram, e ainda assim decidiu abandonar Jesus, e ainda assim quando Jesus trouxe uma palavra que apertava, porque a palavra ela tem que apertar,
A palavra de Deus, ela tem que nos confrontar. Eu preciso dizer isso a você. A palavra de Deus, ela tem que nos confrontar. Nós precisamos ser confrontados pela palavra de Deus, porque se nós não formos confrontados pela palavra, como nós iremos ter ali o entendimento, a percepção do nosso erro, entendermos a necessidade que nós precisamos e dependemos de Jesus? Sim, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Sim, é verdade, você tem razão, a Bíblia nos diz isso. Mas nós temos que receber uma palavra, não apenas uma palavra que alisa o nosso ego, não apenas uma palavra que amacia o nosso coração, não. Porque uma palavra que amacia o nosso coração, uma palavra que sempre faz o que a gente gosta, que sempre é o que a gente quer ouvir, ela não nos liberta, porque se é para nos libertar, tem que confrontar, porque a Bíblia diz, aleluia, e conhecereis a verdade vos libertará. E qual é a verdade? O Evangelho de Cristo, que é as boas novas. Por isso nós estamos aqui nesta noite, pelo poder do nome de Jesus, entregando esta palavra aos seus corações. Abra o coração para ouvir a palavra de Deus. Se desarme emocionalmente, se desarme espiritualmente. O que é isto, pastora? Como assim se desarmar? Não ouça a palavra de Deus já pré-determinando o que a pregadora, o que o mensageiro, a mensageira da noite vai falar. Não. Ouça, analise, raciocine, não há problema nenhum em analisar e raciocinar, meditar naquilo que está sendo dito, é o mínimo coerente possível. É por isso que Jesus vai pressionar os discípulos para ver se aquilo que ele havia ensinado até então, todo o ensinamento que ele havia dado até então, havia caído em terra fértil, ou qual o tipo de terra que a palavra de Deus havia caído. Jesus vai fazer a pergunta para os discípulos. Veja, estando Jesus aqui na terra, ele era 100% homem e 100% Deus. Jesus, pelo Espírito Santo, ele sabia o que estava no coração e na mente dos discípulos, mas era necessário Jesus fazer a pergunta para que os discípulos respondessem. Talvez você está falando, pastora, por que Deus está falando assim comigo? Eu não estou entendendo. Veja, você vai entender. Há momentos na nossa caminhada, meu irmão, meu amigo que ouve, jovem, moço, moça, que Deus tem que nos confrontar. Que a palavra de Deus tem que deixar apertar. Tem que deixar doer. Porque senão a gente não amadurece emocionalmente, sentimentalmente, espiritualmente, senão a gente não cresce. Paulo vai falar assim, lá no texto da carta de 1 aos Coríntios, quando eu era menino, eu pensava como menino, agia como menino. Mas agora que cheguei à estatura de homem, ou seja, agora que deixei as coisas de menino, não sou mais um moleque, agora a minha forma de pensar, de sentir, de raciocinar mudou. Entenda isso, você precisa crescer em nome de Jesus. Você precisa crescer espiritualmente. Pense sobre isso, analise o que eu estou lhe entregando. Eu lhe convido a raciocinar, eu lhe convido a pensar, a meditar, a refletir nessa palavra. Jesus vai pressionar os discípulos, primeiro, porque foi um momento que emocionalmente para Jesus foi muito difícil, porque Jesus estava sendo abandonado. Ele já estava sendo abandonado. Os discípulos, alguns ouviram o que ele estava dizendo e falaram assim, eu não quero isso não, isso não é para mim. Esse negócio não é para mim, isso é muito difícil, isso não é para mim, vem aqui comigo. Parece algumas coisas, algumas ações dos dias atuais. Quantos estão dizendo, eu preciso de Jesus, mas eu não quero. Eu preciso de servir a Deus, mas eu não quero, isso não é para mim. Quantos estão com medo? Estão com medo terrível e mentem para si mesmos, dizendo, não, tá tudo bem, não, tá tudo sob controle. Ei, a omissão é o primeiro sinal que tem algo errado. A negação é o primeiro sinal que tem algo errado. Jesus vai confrontar eles e vai falar assim, e vocês, o que vocês dizem quem eu sou? Vocês não querem ir também? Pedro vai falar, Pedro ali já
sendo ali talhado por Deus para ser o grande líder da igreja primitiva, Pedro vai dizer: para onde iremos nós? Pedro faz a pergunta e ele mesmo responde para si: para onde iremos nós, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Amigo, não é tempo de cochear entre dois pensamentos. Não é tempo de permanecer na dúvida. Não é tempo de permanecer, minha irmã que me assiste, que nos assiste, meu irmão, minha irmã, de ficar pensando: mas será que é Deus? Será que não é? Mas será que foi Deus que me curou? Mas será que foi? Será que é? Será que não é? Não é mais tempo, não dá mais tempo disso. Nós temos que nos firmar em Deus, irmãos. Eu preciso lhe entregar isso sem medo de errar. Jesus está às portas e ninguém sabe o momento que Jesus vai voltar. Não se sabe se é daqui uma semana, se é daqui um ano, se é daqui 10 anos, 100 anos. Não sabemos. Mas o que nós precisamos é estar firmes na presença dele e entregar a nossa vida para ele enquanto é o dia chamado hoje. Porque depois que o nosso tempo for encerrado aqui, aí, irmãos, nós já teremos que ter registrado em nós, saber em nós para onde nós iremos. E o nosso caminho de vida eterna é assinado, enquanto nós estamos vivos, no dia chamado hoje, pelo sangue de Jesus. Abra o seu coração. Eu não estou falando de morte, pelo contrário, eu estou lhe falando de vida, porque Jesus é a vida. Jesus, ele tira o medo. Quando nós entregamos a nossa vida para Cristo e quando o nosso coração está firme em Jesus, está firme na palavra de Deus, pega isso. Você não vai viver uma vida com medo. O medo, eu quero dizer, aquele medo que para, aquele medo que trava. Porque o medo todos nós vamos ter. Não deixamos de ser humano. Temos medo, mas aquele medo que para, aquele medo que trava, aquele medo que não te deixa pensar, aquele medo que não te deixa raciocinar, este medo Jesus tira de nós. Porque o Espírito Santo, ele nos dá poder. O Espírito de Deus, ele nos dá força. Aleluia. O Espírito Santo, ele nos dá força, poder para vencer as lutas aqui desta vida. Pela fé, através de Cristo Jesus. Então eu quero te fazer esta pergunta que Jesus fez aos discípulos. Eu quero deixar para você, ao longo desses meses de live, ao longo desses meses, você que tem ouvido a palavra de Deus, eu vou falar no que nos cabe, no que diz respeito ao nosso ministério e a palavra de Deus que nós temos entregue a vocês. Ao longo desses meses, como está o seu coração? Você ainda pensa em se afastar de Deus? Ficou louco? Você está pensando em sair da presença de Deus? Com todo respeito, você ficou dúvido? Não é tempo de se afastar. Não é tempo de esmurecer. É tempo de permanecer na presença de Deus. Salmos 46 vai dizer assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos o que pode nos fazer o homem. A sequência deste salmo, o salmista vai dizer assim, que Deus, ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor, aleluia. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Deus dos exércitos está conosco, irmãos. Mas para que Deus, o Senhor Todo-Poderoso, esteja conosco, nós precisamos estar nele e com ele, aleluia. Então não vai desistir, então não vai parar, não saia da presença de Deus. Por isso Pedro vai responder: Senhor, para onde nós iremos? Para onde nós iremos? Eu quero dizer isto novamente: para onde você vai? Longe da presença de Deus. Até onde você acha que chega? Longe da presença de Deus, abençoado. Para onde, irmã? Até onde você acha que vai, minha irmã? Moça, até onde você acha que chega longe da presença de Deus? Fica firme na presença de Deus. Guarda a tua fé no Deus Todo-Poderoso. Me faz lembrar daquele texto que Paulo escreve aos Romanos.
na carta aos Romanos. Romanos 8:31, Paulo vem ali trabalhando com os romanos a respeito, com a igreja de Roma, a respeito da liberdade através do Espírito Santo. A respeito dos dons do Espírito Santo. Da grandeza, o que é o fluir do Espírito Santo em nossa vida. Paulo vai falar na carta aos Romanos, ele vai trazer uma revelação muito profunda e detalhada sobre a justiça de Deus. E como a justiça de Deus, ela age em nossas vidas. E quando Paulo escreve sobre isso, eu quero abrir aqui o texto para conversar com você. Você vai entender já já. Aleluia. Paulo, ele vai falar com a igreja numa preocupação para que a igreja, lembra que eu falei das duas naturezas ainda há pouco? Para que aqueles que já conhecem a Cristo, aqueles que seguem a Cristo, que decidiram seguir a Cristo, servir a Jesus Cristo, o único Filho de Deus Altíssimo, Paulo agora vai falar que nós não temos que viver pela carne, ou seja, segundo as concupiscências da carne, segundo a vontade da carne, mas nós temos que viver pelo Espírito, porque a presença do Espírito em nós, o Espírito de Deus vai nos vivificar. E eu fiz questão de procurar um dos significados de vivificar que mais se adequa a esse momento. Vivificar, segundo a carta de Romanos, no capítulo 8, aleluia, no versículo 11, diz assim: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Jesus também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito, com letra maiúscula, Espírito Santo, aleluia, que em vós habita. Ou seja, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, irmãos, nós não temos que ter medo da morte. Para de temer a morte, para de temer o amanhã, aleluia. Não cantamos tantas vezes, nós da velha guarda evangélica, não cantamos tantas vezes aquele louvor tão lindo, porque Ele vive, que é uma resposta, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, então não tenha medo da morte. Aleluia, porque o Espírito da vida habita em nós, o Espírito Santo habita em nós, aleluia. Pastora, mas eu não consigo crer assim, então continua ouvindo a palavra de Deus e se alimentando da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é poderosa para penetrar, aleluia, na essência da alma e fazer o caminho do milagre para o Espírito de Deus entrar, para a presença de Jesus Cristo entrar. Nós não temos que temer a morte. O Espírito Santo, ele nos vivifica. E vivificar é infundir nova vida sobre a vida. O Espírito Santo nos dá vida, ele nos vivifica. Ele dá vida sobre a nossa vida. A vida de Cristo é infundida em nós. Ela é infundida através do Espírito Santo, aleluia. Então você que entregou a sua vida a Cristo, olha a importância de entregar a vida a Jesus. Olha a importância de ser salvo e lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você não tem que temer a morte, aleluia. Nós não tememos a morte, porque a morte ela foi vencida lá na cruz por Jesus Cristo. Ele venceu, ao terceiro dia ele ressuscitou e venceu a morte e ficou aqui na terra. E depois de 40 dias ele subiu em ascensão ao céu, aleluia. As pessoas, mais de várias pessoas viram ele subir em ascensão e ele falou que ele vai voltar para nos buscar, aleluia. Então levanta essa sua cabeça, para de sentir esse medo, esse pânico, em nome de Jesus eu repreendo. O Espírito Santo é sobre você, porque você entregou a sua vida a Cristo, e se você não entregou, é hoje o momento de você entregar a sua vida a Cristo. Por isso que Paulo vai dizer que nós não temos que temer a morte, nós não temos que viver sobre o jugo da carne, mas nós temos, aleluia, que viver em comunhão com o Espírito Santo que nos vivifica e a palavra que nos santifica, aleluia. Paulo ainda vai acrescentar, aleluia, que o Espírito de Deus sobre nós, que o Senhor não
nos deu espírito de temor, para outra vez nós estarmos debaixo de jugo, de escravidão, mas Ele nos deu espírito de ousadia, aleluia. O Espírito Santo é sobre a sua vida, então levanta a cabeça em nome de Jesus e não temas, fica firme na presença de Deus. Não há outro caminho, não há outro lugar, não há outra saída. É Jesus e é Jesus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Agora, talvez você está temendo aquilo que pessoas podem dizer, aquilo que pessoas podem fazer, porque existem pessoas que decidem pelo mal. Existem pessoas que decidem pelo mal. Da mesma forma que existem pessoas que decidem pelo bem, pelas coisas do bem, existem pessoas que usam o seu livre-arbítrio, a sua vontade, para as coisas do mal. Deus tem uma palavra para nós nessa mesma carta. No capítulo 8, no versículo 31 de Romanos, Paulo vai dizer assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então levanta a sua cabeça. Nós não temos que temer o amanhã, porque o amanhã está nas mãos de Deus. Não importa quem suba ao poder e quem saia do poder. Deus tem o controle, só sobe se Deus permitir. E na hora que Deus falar, chega, basta, sai daí, tem que sair, porque Jesus, nosso Deus, é o dono da vida, aleluia. Ele é o dono da vida. Então fica firme na presença de Deus. Não é hora de virar as costas e sair. Não vai desistir, não vai esmurecer. Aguenta firme em nome de Jesus. Mantenha a tua fé, a chama da fé acesa na presença de Deus. Não está conseguindo orar? Mesmo assim, coloque a oração e fica ouvindo. Coloque a oração e fica ouvindo, porque o poder de Deus vai influenciar o ambiente. O poder de Deus, faça esse teste. Está duvidando? Sem problemas, faça o teste. Eu te desafio a fazer esse teste. Coloca a oração, entra lá no nosso canal no YouTube, tem oração toda quarta-feira, já tem oração gravada. Coloca a oração, aumenta o volume e deixa o poder de Deus influenciar o ambiente. Deixa a presença de Jesus Cristo influenciar, aleluia, o ambiente. E você vai ver se as forças do inimigo, se as forças do inferno não vão bater em retirada em nome de Jesus. Porque aonde a luz de Cristo chega, as trevas têm que bater em retirada, aleluia. O poder de Deus vai mandar esse medo embora. O poder de Deus vai mandar essa angústia embora. O poder de Deus vai mandar essa solidão tão terrível, essa escuridão na alma embora. Eu estou entregando essa palavra pelo Espírito Santo de Deus, porque eu sei que tem gente que está com medo de sair no portão. Tem gente que está com medo até de varrer a calçada à frente da casa. Tem gente que está com medo até de receber uma encomenda que chega pelo correio. Mas eu quero dizer para você, o Espírito Santo, aquele que nos vivifica, ou seja, que dá vida sobre a nossa vida, Ele está comigo, Ele está com você e Ele está dizendo, não temas, aleluia, eu estou contigo, aleluia. Aleluia, venha o que vier, o Senhor Deus estará conosco, aleluia. Nós não desviaremos, nós não sairemos da presença do Senhor. Come dessa palavra, abre a tua boca para dar glória. Aleluia. Pastora, mas fulano está desviando, fulano está desistindo, fulano nunca teve firme, fulano parou, fulana parou. Sinto muito, nós vamos continuar orando por ele ou por ela, mas no que compete a você, fica firme em nome de Jesus. Aguenta firme. Aguenta firme, nós vamos vencer em nome de Jesus, porque aquele que é o Todo-Poderoso está conosco e nós vamos vencer. Vai ter dias que nós vamos passar chorando? Sim, pega isso. Vai ter dias que nós vamos passar sorrindo? Sim, graças a Deus. Vai ter dias, semanas, que nós vamos passar cabisbaixo? Sim, provavelmente sim. Vai ter dias que parece que o medo vai estar maior do que outros dias? Sim, com certeza. Mas nós permaneceremos firmes na presença daquele que nos chamou para a graça, que é o Senhor Jesus. Nós permaneceremos firmes na palavra, nós permaneceremos firmes na oração. Quando não tivermos força para orar, nós vamos unir a nossa fé com os que estão mais fortes e nós permaneceremos firmes. Nós colocaremos a oração para ouvir e o poder através da oração, o poder de Deus que é liberado, vai inundar o ambiente, vai inundar o nosso ser, vai inundar a nossa mente, vai inundar o nosso coração e nos levantaremos em nome de Jesus. A
Haverá dias, talvez, que não vamos ter forças para ler a palavra, para meditar na palavra de Deus. Sim, talvez, pode ser que isso aconteça, mas ainda assim colocaremos o áudio da palavra de Deus, colocaremos as mensagens para ouvir, e o poder de Deus vai influenciar a nossa vida, vai influenciar as nossas decisões, vai influenciar a nossa fé, e permaneceremos firmes até que Ele venha. Aleluia! Oh, aleluia! 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 Eu me alegro no Deus da minha salvação. Aleluia! É por isso que Paulo vai dizer, aleluia, e eu quero deixar para você, porque diante de tantas as circunstâncias e situações que a igreja de Roma estava passando, Paulo fez a obra por muito tempo ali, agora Paulo percebe que o apóstolo Paulo, que precisava fazer uns ajustes doutrinários na igreja de Roma, porque não há igreja perfeita. Não há igreja perfeita. Paulo, um dos grandes, vamos dizer assim, um dos grandes pais da doutrina bíblica. E ainda assim as igrejas que ele abriu, todas elas tinham problema. Curioso. Só uma curiosidade aqui. Aí Paulo vai escrever aos irmãos de Roma, ensinando os irmãos, exortando os irmãos, admoestando os irmãos. Paulo vai lembrá-los da importância de usar os dons, de permanecer na fé, de perseverar na fé, de exortar um ao outro. Vem aqui, deixa eu entregar isso aqui para você, porque é a Bíblia, não dá tempo, a hora se foi, mas eu preciso dizer isso. De ter paciência com os mais fracos. Que, pastora? Ter paciência com os mais fracos. Porque se hoje eu e você estamos de pé, estamos mais fortes, é porque alguém teve paciência para cuidar de nós. Paulo também vai ensinar a igreja a ter paciência com os mais fracos. Dentro desse contexto, Paulo vai dizer assim: e da mesma maneira o Espírito Santo ajuda em nossas fraquezas. Romanos 8, 25. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Olha, Paulo está dizendo isso. Falava mais de um idioma, culto. Está dizendo que não sabia orar. Mas o mesmo Espírito, o Espírito Santo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos, que somos nós, a igreja, o povo de Deus, a igreja de Cristo. Então não se preocupe em não saber orar. Fale do seu jeito com Deus, em amor, em reverência, em sinceridade. E não se preocupe que o Espírito Santo de Deus vai falar aquilo que as nossas palavras não conseguem. Mas permaneça firme com Jesus. Ele vai dizer assim: e sabemos que todas essas coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Nós fomos chamados pela graça de Deus, por isso nós estamos aqui. Aleluia! Faltou o teu glória a Deus. Haverá momentos que a gente não vai conseguir orar. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Nem todo dia a gente está com vontade de orar. O que, pastor? Nunca ouvi isso. Pois é, eu estou aqui falando a verdade nua e crua para você. Haverá dias, há momentos que a gente não tem vontade de orar. Não pense que todo dia a gente mexe com vontade de orar. Vontade de cantar. Vontade de cultuar. Mas ainda assim nós temos que fazê-lo para nos mantermos saudáveis espiritualmente e manter a nossa fé firme em Jesus. É por isso que nós estamos aqui, somando fé em Deus, em Jesus Cristo. É por isso que não há outro caminho. Jesus é o único caminho. É por isso que Pedro vai dizer a Jesus: para onde, Jesus? Para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Paulo entendeu isso, por isso ele está orientando a igreja a permanecer, a perseverar
Ele está lembrando que todos somos fracos, somos frágeis e que precisamos e necessitamos da misericórdia e da graça de Deus. Ele vai nos orientar a não se deixar levar por aqueles que não entendem a nossa fé. Eu preciso lhe entregar isso. Talvez você já entregou a vida a Cristo ou voltou para Jesus recentemente, está com medo de cair. Não tenha medo, Jesus te sustenta. Nós estamos orando por você. Ou talvez você está levando tantas palavras duras de pessoas que não entenderam a sua decisão por Cristo. Olha aqui a palavra para você. Não tem problema. Paulo vai dizer ainda assim: quem intentará a acusação sobre o escolhido de Deus, se é Deus que o justifica? No versículo 33 do capítulo 8. Não se preocupe, porque quem te justifica é Jesus. Não se preocupe em viver dando satisfações, porque agora você é um cristão. Você entregou a sua vida a Cristo ao assistir as nossas lives, porque tenho sabido que muitos têm entregue a vida a Cristo e louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. Não se preocupe, é Deus que te justifica. Não se preocupe, não fique se preocupando em dar satisfações às pessoas, porque aquele que é da carne só compreende coisas da carne, mas do que é espírito, que é espiritual, entende as coisas da carne e do espírito, e nada é discernido. Então fique em paz. E para fechar a palavra desta noite, eu quero deixar este pensamento tão lindo que Paulo deixa aqui. Quem nos separará do amor de Cristo? Eu estou lendo Romanos 8,35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? A perseguição, a fome ou a nudez? O perigo ou a espada? Como está escrito, por ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Não importa o que digam, não importa o que façam. Não importa o que achem ou decidam ao nosso respeito e a respeito da nossa fé em Cristo. Sobre todas essas coisas, somos mais do que vencedores. É sobre estas coisas. Venha o que vier, nós estaremos firmes na presença do Senhor Jesus. Eu preciso lhe entregar isso. Tem mais. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente e nem o amanhã, nem altura, nem profundidade, nem alguma criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia! Que nada e ninguém venha te separar, venha nos separar do amor de Cristo. Guarda isto. Guarda esta palavra lá num canto bem guardado do seu coração. Nada e nem ninguém vai nos separar do amor de Cristo. Nem a morte, nem a vida. Nem os anjos, nem principado, nem potestade. Nem o presente, nem o porvir. Nem a altura, nem a profundidade. Nem a largura e nem a distância. Nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem as guerras. Sejam elas externas ou internas. Nada nos separará do amor de Cristo. E aí eu quero terminar esta palavra, deixar ao seu coração aquele hino, aquele cântico que Paulo faz, cheio do Espírito de Deus. No final do capítulo 11, ele vai dizer assim, na última estrofe daquele louvor maravilhoso, hino de adoração que ele entrega a Deus. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. É por Jesus e por mais ninguém que a gente está aqui, que você está aí. E por ele e por causa dele, em nome de Jesus, nós estaremos até o fim, firmes até o fim. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, eu te louvo.
por esse meu irmão, essa minha irmã, que talvez estava pensando parar em desistir, mas ao ouvir essa palavra tão simples, tão singela, o teu Espírito Santo trabalhou o coração desse meu amigo, essa minha amiga, desse moço, dessa moça. E ele está entendendo, ele entendeu que não há outro caminho senão Jesus, que não há outra saída senão Jesus, e que o melhor lugar de se estar, de se viver, é na tua presença, Jesus. Dá forças para essa pessoa que quer entregar a vida a ti, mas está com medo. Seja qual for o medo, medo de não conseguir, medo de não permanecer. Jesus, dá força para essa pessoa. Senhor, aniquila esse medo sobre a vida dessa pessoa. Enche esse coração de fé, de certeza, aleluia, que tu vives e que tu reinas. E que o Senhor morreu na cruz por amar esta pessoa, por nos amar. E amor semelhante ou igual ao teu nunca houve, nunca haverá. Jesus, nós te adoramos. Glorifica o teu nome nessa transmissão. Glorifica o teu nome na vida dessa pessoa que está nos assistindo, nos ouvindo e que vai repassar esta live adiante para tantas vidas que estão precisando de fé em Jesus Cristo, de uma palavra de vida sobre vida. Uma palavra que vivifica pelo teu Espírito. Glorifica o teu nome. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós te pedimos e em nome de Jesus nós agradecemos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Entra lá no canal do YouTube, se inscreva, curte lá, nos ajude a divulgar o canal. Amém? Tem palavra de Deus amanhã cedinho, 9 da manhã já tem palavra de Deus para você. E à tarde, umas 3 da tarde, vai ter novamente palavra de Deus para você. O nosso canal é o Levantai IEPV. Levantai IEPV no YouTube. Entra lá, ajuda a gente. Amém? Em nome de Jesus. Ativa lá o sininho para você ser notificado. Que Deus abençoe a sua semana. Que Deus abençoe o seu lar e a sua família. Compartilhe essa live nos seus grupos de Facebook. Fica na bênção de Deus. Quarta-feira, se Deus quiser, estaremos aqui novamente. Um beijo, paz do Senhor.